Bom dia, aqui é o Felipe, professor Phil. Hoje eu não vou falar nem de criptomoeda, nem de a excelência em vendas, nem de primeiros socorros. Hoje eu vou falar de algo que eu ainda não me pronunciei em vídeo. É sobre a vacinação. Eu quero deixar bem claro que vacinação é uma bênção. E há décadas que nós tomamos vacinas e somos libertos de muitas doenças. E passamos ilesos em muitas pandemias. Eu sou pró-vacinação. Porém, eu sou anti-desinformação. Eu sou anti-enganação. Eu sou totalmente contra a ocultação de informações. Os pais têm que saber exatamente dos riscos sem subjetividade. O profissional da saúde verdadeiramente comprometido com a vida e que fez o juramento de Hipócrates tem a obrigação de informar e não de propagar uma ideia ideologizada. Se vai falar de uma vacina que é totalmente diferente das outras vacinas, ele tem que falar qual é essa diferença, em que fase de estudo dá essa vacina, se ela já passou por todas as fases, se ela é aprovada, se ela é emergencial. Já tem que partir por aí. É notório a manipulação de números estatísticos usado pró-vacina e anti-vacina. É impossível simplificar em números uma coisa que é extremamente técnica. Vamos lá. O Brasil, ele é o sexto ou sétimo maior país do mundo. Isso em extensão territorial e em população também. Então, quando tem uma pandemia, o Brasil vai ser um dos países que mais vai pegar o vírus. O Brasil vai ser um dos países que mais vai morrer gente. O Brasil vai ser um dos países que mais vai ter internação. O Brasil também vai ser um dos países que mais vai ter cura. Um dos países que mais vai ter pessoas tratadas. Vai ter vacinação. O Brasil vai ser um dos países que mais vai vacinar pessoas em quantidade. Isso aí é uma questão de números apenas. E é uma questão de lógica. O que tem que ser mais levado em conta é a média mundial comparada à média nacional. E esse quesito é que coloca o país dentro da normalidade ou da anormalidade. Se você é formado em estatística, se você tem algum curso de estatística e quiser discordar de mim, fica à vontade. Eu estou falando uma questão de lógica. Penso que a campanha pela saúde e pela vida também é uma campanha pela informação correta. Um grande médico muito famoso de um hospital infantil muito famoso, ele disse o seguinte: o risco da criança morrer por Covid é maior do que o risco dela morrer por complicações da vacina. Ele jogou umas estatísticas lá por questão de quantidade de crianças que foram afetadas, que já morreram e tudo mais. Bom, isso não é dado técnico. Dado técnico vai falar por que ela morreria, como ela morreria, o que aconteceria com ela. Ok? Em contrapartida, uma outra médica também muito famosa, ela explicou sobre a proteína Spike e o que ela faz no organismo, e falou que isso é ao longo da vida da pessoa. Então não dá para saber quando é que essa pessoa pode ter uma embolia, uma complicação cardíaca, uma complicação no sistema central, nervoso central, por causa dessa proteína, quanto tempo que ela vai ficar circulando no corpo da criança. E essa médica me deu dados muito técnicos. Hoje em dia não basta falar que é médico, ou que fez um estudo, ou que alguém fez um estudo. Hoje em dia, quando se fala do estudo, tem que pegar os dados técnicos, ok? Então, vai lá no YouTube e coloca assim, proteína Spike. Lá tem vários médicos falando sobre a proteína Spike, ok?
É, quantas crianças já foram vacinadas? Quantas foram estudadas? Onde estão os resultados? São perguntas que nós devemos fazer, né? Cadê, onde é que está os dados estatísticos das pesquisas? E foi o que? Foi pesquisa feita como? Pegou quantas crianças? Então, tudo isso a gente tem que saber. Não adianta falar assim, só jogar. Hoje, se as pessoas não forem técnicas, não vai ter credibilidade. Os tempos mudaram, temos que ser técnicos. Não importa o tamanho da propaganda, a credibilidade ela virá dependendo da qualidade dos dados técnicos. Eu vou aplicar algo no corpo de uma criança que depois de aplicado não tem volta, não tem como eu retirar isso, ok? Então, se for para mim, eu decido, eu com certeza eu vou assumir todos os riscos, mas para uma criança, para o meu filho, eu vou assumir algo pelo risco da vida dela, para depois eu ter que explicar por que ela está tendo problema de coração, por que ela está tendo demência, alguma coisa assim. Ainda mais que provavelmente eles vão descobrir a real mesmo ação desse vírus em crianças. Talvez eles vão descobrir que não precisava ter realmente essa vacinação na criança. Eu preciso ter informação para eu decidir e não me empurrarem algo e decidirem por mim. É isso que eu gostaria de dizer. Quando se fala em vacina contra a Covid, não estão falando de uma vacina de um vírus atenuado colocado dentro do seu sistema que vai incentivar o seu sistema a produzir anticorpos como as vacinas que você já tomou, da rubéola, sarampo, de outras vacinas. Estão falando de uma vacina com RNA mensageiro que vai fazer o seu organismo produzir uma proteína spike e ela vai circular no seu corpo. A proteína spike ela causa coágulos e inflamação para o seu corpo reagir e criar proteção. Então, o efeito dela ao longo da vida, ele é uma incógnita, porque isso nunca aconteceu. Então, não é apenas vacina, é um imunizante diferente. Não estou falando que ele é ruim, estou falando que ele é bom. Essa informação ela tem que ser passada para nós. O problema é que hoje em dia nós estamos sendo obrigados a pensar como a maioria, pensar igual todo mundo, pensar igual as organizações, pensar igual a ideologia comum que todo mundo está falando. Esse é um grande problema da humanidade hoje. Um grande problema da humanidade hoje. Então, pensar é pensar. Pensar não é crime de homofobia. Pensar não é crime de fake news. Pensar não é ser antivacina. Pensar não é fascismo. Pensar é pensar. A Bíblia fala que eu sou um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Charles Darwin diz que eu sou um animal cognitivo, inteligente com polegar opositor, o que me diferencia dos demais animais e demais seres. Pense nisso, ok?